Olá, está começando aqui mais um painel regional, você sempre conferindo com a gente, a partir da 1h30 da tarde, personalidades da nossa região metropolitana, gente que é notícia, que debate as notícias, os principais temas da nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos importantes sempre na pauta, né? Em temas nacionais também. O programa está gravado nessa edição, você evidentemente não tem a interatividade que está acostumado com a gente via telefone, mas pelo nosso espaço importante pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, você pode, claro, enviar aí o seu comentário, a sua opinião, a sua crítica a respeito dos temas importantes que a gente coloca em discussão nesta edição do Painel Regional ou em qualquer outra, né? E sugestões também, né? De assuntos, de temas, de pautas para a gente debater e discutir por aqui, tá certo? Companheiro jornalista Aldo Neto está com a gente nessa edição do Painel Regional, também o advogado e comentarista Sidney Costa, mais uma vez participando aqui com a gente, e o médico veterinário, sempre antenado com as questões políticas da cidade e do país, Eduardo Filete, mais uma vez aqui no Painel Regional. E a gente completa a mesa aqui, claro, sempre com a participação importante, acompanhando hoje a nossa produção, a jornalista Camila Aloy. Aldo Neto, prazer revê-lo, tudo bem, Aldo? Tudo bom, Boturão? Sempre um prazer estar aqui participando do nosso painel regional. Né? Sidney Costa, tudo bem, Sidney? Olá, Boturão. Olha, é importante eu ter que marcar isso, que é um programa para mim emblemático, porque estou ao lado do Aldo, que foi uma espécie até de padrinho quando ingressei aqui na bancada do painel regional. Ele praticamente estava sempre na escala e fora do respeito que eu tenho por ele como jornalista, inclusive de esportes e outras aventuras que ele quer se envolver aí em tempos eleitorais. A gente vai apoiá-lo, sim. Obrigado, também sim. Saudações republicanas para o nosso amigo Filete, que também é uma espécie de padrinho, ainda não está concretizada a promessa que ele fez, mas de qualquer maneira, como eu sou fã, está perdoado, meu caro Filete. Tamo junto, tá certo? E nos bastidores, aquele que foi meu professor 3 anos de jornalismo. A melhor forma de aprender jornalismo, na marra, fazendo, no rádio. O rádio que é uma paixão pra gente até hoje, né? Um dia a gente volta pro rádio, hein, Heraldo? Heraldo Santos, a maior autoridade hoje, tanto no jornalismo como na advocacia. Muito bem, e a gente E a Camila, né? Camila com a gente também. A Camila, quando eu fico longe dela, eu perco o pique. E eu já anuncio aqui o nosso Eduardo Filete participando com a gente. Tudo bem, né, Filete? Tudo bem, obrigado pela produção, pelo convite. Camila, você, Boturão, o polêmico Aldo Neto e o polêmico poeta Sidney também, que gosta de fazer poesia, gosta de falar tudo com poesia, né, Sidney? Perfeito. Camila Aloy participando com a gente também, acompanhando os debates importantes, né, antenada com as questões que acontecem, tudo que de importante acontece na cidade, na região e no país. Está com a gente, tudo bem, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados do programa de hoje e boa tarde a você que está em casa. Como disse o Boturão ao início do programa, você não pode interagir conosco hoje, como o programa é gravado, por meio dos nossos telefones. Mas a nossa página no Facebook está sempre online, disponível para você participar. A qualquer momento, a qualquer hora, você entra na nossa página no Facebook e deixa a sua mensagem. Muito bem. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, pelo menos dizem, né, que 2016 é um ano eleitoral. Inversamente, né, ou na linha inversa, está vindo aí o presidente do STF, agora o ministro Gilmar Mendes, confirmando que já havia sido dito anteriormente, não é, que não há verba, não há dinheiro. Do TSE. TSE. Tribunal Superior Eleitoral. De que não há verba, não há grana, não há dinheiro, não há condições até hoje para se criar aquela estrutura toda que o país está acostumado para o pleito que deve acontecer no primeiro domingo de outubro deste ano, né, de 16, com prefeitos, vereadores de todas as cidades do país. E aí, Aldo, você acha que isso é vero ou a coisa vai se resolver, enfim? Edgar, a gente vive num país da demagogia, né? Só se proíbe coisas em eleição. Em vez de fomentar a discussão política, a participação política, que é o que a eleição sempre fez, não, aí proíbe dar camisa porque está trocando camisa por voto. Gente, não dá para ir lá conferir o voto e pegar a camisa de volta. Não, está poluindo as ruas. Gente, vai fazer, como é que as pessoas que não têm mandato vão se fazer conhecidas? Diminui o tempo de campanha, 1 hora absurdo que tem, 45 dias de campanha. É impossível alguém se fazer conhecido, apresentar proposta para vereador em 45 dias de campanha, com 1 ou 2 inserções na TV nesses 45 dias.
um ou dois caras que aceitam colaborar com o dinheiro, pessoal, proíbe a empresa de colaborar. Acho que a gente tem que viver menos demagogia. Não abrir tudo, mas ter lei. Ter como é feito nos Estados Unidos. Sabe? Esse problema agora aí que o Boturão está levantando, de não ter dinheiro para fazer eleição, é outro absurdo. Como é que você não pode ter dinheiro para se fazer uma eleição no país? Talvez as eleições tivessem cara demais, por causa da tal da urna eletrônica, que ninguém confere, ninguém garante 100% o resultado de nada. A verdade é essa, ninguém confere e ninguém garante 100% do resultado de nada. Não tem lá o papel para conferir, nem o eleitor leva o voto embora para poder bater depois. Mas ninguém contesta, né? Nenhum partido contesta, porque Desculpa, todos eles já ganharam e já perderam. Verdade seja dita. O ex-deputado Vicente Cassione já contestou, a ex-deputada Thelma de Souza já contestou. A gente já chegou aqui a fazer um programa... Mas são contestações assim, momentâneas, pontuais. Né? Sim, pontuais. O tempo inteiro. Não é uma contestação formal do PT, do PSDB, do PMDB, do PR, do PP, não. Tem dois países mais avançados no mundo de tecnologia, o Japão e os Estados Unidos. Os Estados Unidos até hoje é cédula. E olha, Estados Unidos vive eleição, não vive eleição 45 dias, vive eleição 3 anos. Nós estamos agora nos Estados Unidos discutindo prévia partidária. E como é que é feito isso? O partido quer colocar propaganda na TV? Paga. Não é dada de graça. É bom que se diga, a televisão no Brasil é uma concessão pública. E olha o descabido, a eleição é dada de graça e a propaganda pública, principalmente a federal, que são as grandes campanhas de saúde, por exemplo, tem que pagar para a TV, que é uma concessão pública. As leis aqui estão todas equivocadas. A gente precisa fazer uma grande reforma constitucional. Uma grande reforma constitucional. Não pode ser feito pelo Congresso, não. Porque tem os interesses dele que eles vão sempre resguardar. Tem que ser feito por uma Assembleia Constituinte. E eu vou mais além. Essa Assembleia Constituinte deveria ter limitações de quem pode se candidatar. Por exemplo, tem que ser advogado para se candidatar. Precisa ser alguém que conhece lei. Não adianta ir lá o feirante, com todo respeito aos feirantes, e achar que vai representar a categoria, se eleger deputado. Nós, por exemplo, não poderíamos ir. Nem o Filete também não. Não acho, realmente não acho, Boturão. Só o Sidney poderia. O Sidney poderia. Acho que tem que ser alguém que tenha conhecimento de lei para poder... fazer. E não o cara que vai se eleger deputado e depois vai representar com legitimidade. Uma categoria ou um setor de negócios, que é legítimo você defender um negócio num congresso, não é ilegítimo. Claro que não. Entendeu? É legítimo. E esse cara é defender na Constituição da lei. Daí é para o jurista fazer. Não é para qualquer um escrever. Eu pelo menos penso isso. Sidney e Filete, o assunto está na mesa aí, o TSE dizendo que não tem dinheiro, a grana está curta, o presidente tem que fechar um monte de buracos aí que estavam abertos pelo governo anterior. E aí, Sidney, você que é um especialista no tema, está preocupado, apreensivo? Vamos ter pleito ou não vamos ter pleito? Nosso deputado constituinte, por favor. Olha, pela primeira vez eu estou me sentindo com calça apertada na bancada. Sempre quando vem para mim, vem com halo de inspiração, com ideias claras e tudo mais. Mas, posso dizer o quê? Em respeito a esse reconhecimento que eu tenho à figura do profissional Aldo Neto. Posso dizer que tudo que ele falou está certo. Posso começar assim, mas eu vou ter que separar, e até fazer isso de maneira rápida, a questão da demagogia da lei e a questão da demagogia do senhor Gilmar Mendes, que hoje está presidente. Talvez eu possa falar um desatino também, outra coisa que eu vou fazer pela primeira vez no programa, se eu fizer, porque eu tenho uma resistência violenta à legislação eleitoral. Eu lido com a legislação eleitoral desde o ano 2000 e sei muito bem como ela vem evoluindo e por que ela vem evoluindo dessa maneira de retirar a autoridade do candidato de se apresentar. Na verdade, é uma gestão em que não está sendo imposta pelo legislativo e sim por juízes que querem proibir você de se apresentar como candidato. A política disso, que todos os atos são revestidos de um interesse político, a política disso eu ainda vou descobrir, não tem ao certo o porquê acontece isso. Mas nesse momento nem é importante, porque a demagogia do Gilmar é tão surpreendente que eu vou me fixar mais nisso. Sim. Talvez na República... Você permite uma parte rápida?
Aí o interesse político disso é claro, você tem razão quando diz que não é a Assembleia que faz a lei eleitoral e é assim os juízes têm feito essa mudança. Assembleia não é a Câmara, a nem Câmara, o Senado. Perfeito, você tem razão. Mas o interesse político é fácil. Quem nomeia os ministros do TSE e do Supremo? Mas é muito rasteiro só isso, Aldo. Eu acho que tem uma... Cada um representa uma ala política. Então eu vou dizer, agora eu não ia revelar, vou revelar. Eu acho que tem uma ditadura da toga. Já tivemos do militar, do cap, agora nós temos do sombra. Sim. Só tem sombra lá. Eles falam uma coisa e votam outra. Então, escutam só. Em termos de demagogia, nunca vi nenhum ministro que já frequentou a Suprema Corte, como assim o TSE, ter a coragem de se manifestar para a imprensa com as suas ideias mais radicais sobre circunstâncias que vão cair na mão dele para ser julgada. Portanto, já está pacífico que ele tem uma resistência violenta ao PT. E se caber aí, talvez, algum argumento dentro desse cantado golpe, cabe o de perseguição do judiciário, agora mais ainda com a presença do Gilmar Mendes na presidência do TSE. Concordo com você. Esse aspecto que eu quero pontuar. E a questão da legislação, eu vou explicar mais em um minuto. Me cobra aí, Botuno, você que vê meus timings. Quando eu entrei para advogar na advocacia eleitoral no ano 2000, os juízes que servem à União não servem à Justiça Federal, mas servem à União. São estaduais. E eles são obrigados a acumular a sua atividade na vara, 17 horas vai para o cartório eleitoral e começa uma empreitada que não tem hora para terminar. Como a gente sabe que o ser humano é limitado nas suas forças, eles nomearam gente dentro do cartório que são verdadeiras eminências pardas. Na verdade, quem praticamente toca um cartório eleitoral é a diretora de serviço. Perfeito. Isso no ano 2000, quando eu comecei a advogar. Assim, Não. Tem o pessoal do cartório que manda. Eu sou obrigado a te dizer o seguinte. Fizeram uma reforma pelo Fernando Henrique, porque o executivo, talvez a gente não saiba, tem uma função atípica. O executivo também legisla. Legisla para pagar funcionário, legisla para abrir concurso e legislou para nomear representantes nos tribunais de direito eleitoral. Nos tribunais, tanto no TRE como no TSE, fizeram uma representação muito democrática. Lá hoje compõem as câmaras dos TREs e do TSE 2 advogados, por notório saber em direito eleitoral, 2 juízes do TFR, do Tribunal Federal de Recursos, 2 juízes do Tribunal de Justiça, e esse, pela nova forma, que começou em 2004, são os que vão presidir o tribunal, o presidente e o corregedor. Quando começou em 2004 a entrar essa nova Constituição dos tribunais, aqui em primeira instância, você vive uma realidade. Mas quando sobe no tribunal, graças aos especialistas que estão sendo nomeados lá para julgar... Eu entendi, você está falando do TRE e não do TSE também. Perfeito. TSE também. A composição, depois que o Fernando Henrique baixou essa forma de escolha, são 2 advogados de notório saber em direito eleitoral, 2 juízes do TFR, do Tribunal Federal de Recursos, 2 desembargadores, sempre os desembargadores do Tribunal de Justiça, do seu Tribunal Regional Eleitoral são os que presidem o tribunal. Tentar fechar para o nosso Filete poder opinar também. Então, para fechar, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, vou pegar a prestação de contas. Prestação de contas é a coisa que mais dá marcha e contramarcha para se julgar inelegibilidade. Por exemplo, em 2012 tinha que estar aprovada, senão você ficava inelegível. Em 2014 não precisava mais aprovar, era só apresentar. Depois houve um julgamento, tinha que ficar aprovado. Agora esses dias, não precisa mais a conta estar aprovada. De campanha, né? Conta de autarquia municipal. Agora, não precisa estar aprovada. Basta apresentar a conta, você está apto para registrar a sua candidatura. Só que eu cheguei esses dias lá no cartório aqui do 118, falei isso para a diretora, falei, não senhor, seu candidato está elegível, tive que entrar com mandado de segurança, lá para o TRE. Então essa atualização hoje só encontra no TRE ou no TSE, aqui na primeira instância, que é um sacrifício, Boturão, vamos falar a verdade. Fazer um juiz que já tem uma pauta alentada, sair da sua vara para ainda advogar no direito eleitoral, que é outra coisa alentada, só aqui em Santos está previsto, mesmo com a limitação de candidatos para vereador, mais de 1.500 candidatos, poxa. Pois é. Pelo amor de Deus, poxa, não tem juiz que aguenta o negócio desse. Está acompanhando essa coisa toda aí, posição do TSE, Eu vou tentar colocar de outro foco, né? O Brasil é o país dos impostos, nunca tem dinheiro para nada, né?
Você vê no âmbito regional, porque já falaram tudo do âmbito nacional, então vai ficar muito repetitivo. Você vê uma prefeitura hoje que gasta 50% a 52% com uma prefeitura organizada, com funcionários. 45% com manutenção, carro alugado, pagamento de aluguéis, ar-condicionado, tudo. Só sobra 5% para investimento. Aí investe, a empreiteira dá perda. Então, na verdade, só 3% vão para investimento, numa conta assim sendo bonzinho, né? Então, o que acontece? A gente paga imposto, precisa de um remédio, o aposentado tem que pagar. Paga imposto, precisa pagar plano de saúde. Paga imposto, precisa pagar educação e nunca tem nada. Então é um país que cobra imposto, tipo um país europeu, onde você precisa de um óculos na França, você vai na ótica lá e você pega o óculos e não paga nada. Onde você vai na Alemanha, você precisa de um remédio, o médico te receita o remédio, você vai na farmácia, dá a receita, pega o teu seu RG, seu CPF lá, de graça. Então você paga imposto, mas você tem uma rua boa, você tem uma rodovia boa, não paga pedágio, você tem remédio de graça, o cara que é aposentado tem uma renda que lhe permite tal. Mesmo com o problema agora da Europa está em crise, né? Porque a Europa colonizou muitos países, concorda? E esses países estão retornando, né? Eu colonizei a África. A África está ruim e o cara volta. Ele volta para o país da família dele, de origem. Né? Então, mesmo com esses problemas tal, a Guiné nunca tem um problema. Mas também, veja bem, se você administrar uma empresa e puser 50% para pagar funcionário, 45% de custeio, a empresa fecha. Então, eu acho que nós temos que voltar aqui para frente e menos políticos, e gestores, porque você vai para uma cidade, constrói uma ciclovia, não é Santos, no meio de um ponto de ônibus. Poxa, se você chamar um esquimó, um russo, falar, pô, tá certo isso aqui, o cara nunca viu civilização. Pô, não pode passar a bicicleta no meio de um ponto porque vai atropelar uma senhorazinha, ou vai ser atropelado por alguém, né? Então, eu acho que assim, nunca tem dinheiro para nada. Mas, ao mesmo tempo, os impostos são caríssimos. Só para questionar o Laudêmio, 160% de aumento. Um imposto que era baratinho, eu pagava 300, 302, 304, 306. Aí mora nas terras do rei, Filete? Quem? Você mora nas terras do imperador? Eu moro num apartamento antigo, mas em frente ao mar. Bom, tive esse privilégio que Deus me deu de eu poder comprar um apartamento, embora antigo, né, mas em frente à praia. O que acontece? E aí começaram o Manuel Constantino tentou resolver, acho que foi o vereador que mais tentou resolver isso, né? Na época do PMDB, junto com o BAN e outros vereadores lá, que começou a mexer. Quanto mais o Manuel mexeu, começaram a lembrar desse imposto. Aí começou de 400, estou no meu, para 800, 1.600, e agora de 1.600 ano passado para 2.800. Agora, quem ganhou 160% a mais? 2.800 é por ano, né? 2.800 por ano, quer dizer, na verdade é uma taxa de ocupação, né? O Laudêmio você paga na transferência. Quando você transfere um imóvel que tem esse tributo, você paga 5% do valor venal. E agora você paga todo ano uma taxa de ocupação, quer dizer, já aumentaram 160%. Ou seja, como não dá para cobrar mais imposto da luz, como não dá para cobrar mais imposto da água, o que dá para cobrar mais? É o Laudêmio. Bumba! E nunca tem dinheiro para nada. Então é sempre complicado. Ah, mas o PT gastou, mas não sei quem gastou. Mas pode dividir, né? Você pode pagar... Não, pode dividir. Pode pagar em 6 vezes, né? 6 vezes? 6 vezes, né? Então, mas aí às vezes quase R$500 por mês. Exatamente. Cada parcela. Então, mas por exemplo, eu só estou justificando o aumento, que também não falei a metragem do apartamento. Não, é uma tijolada, né? É uma tijolada, mas assim, um aumento de 160%. E além do mais, eu ainda posso dizer, puxa, eu abro a janela e vejo o mar, né? Moro ali vizinho ao Heraldo. E quem mora na Zona Noroeste? E quem mora no Tietê? E quem mora no Tietê, em São Paulo, que paga Laudêmio? E quem mora na Zona Noroeste, que muitos locais alagam e paga esse tributo? Então, essa é a pessoa mais carente que ainda tem que pagar um tributo que é absurdo, né? Quer dizer, o imposto tem de tudo que é jeito. Vem imposto, aumenta uma alíquota, tal, e nunca tem dinheiro para nada. Esse é o nosso Brasil, que devia ser uma pátria gigante, e essa pátria que se é pequena por causa dos nossos políticos que não sabem fazer gestão. Se você for pegar prefeituras da região, não Santos, não tem gente para fazer projeto, perdem verbas. Pô, São Vicente perdeu verbas. Ah, mas está no CADIM. Querido, CADIM não inibe verba para educação e para saúde. Falta gestão. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho na sequência do painel regional. Já. Vamos de volta à sequência do painel regional, programa gravado nesta edição, não há sua participação normal e habitual, não é diária, via telefone, mas está acompanhando com certeza um debate interessante, importante, sobre
política de maneira geral, essa questão eleitoral aí confusa com o TSE dizendo que não tem dinheiro para fazer as eleições, enfim. Aldo Neto com a gente, o Sidney Costa, Filete e a Camila, não é, atenta em cima do comentário que o Filete fez no final do bloco passado, né, que há imposto por tudo e para tudo no Brasil, e é verdade, e o dinheiro nunca aparece para colaborar com as pessoas, com o contribuinte de maneira geral. E o Filete lembrou bem da questão do Laudemir. Tem Isso, o Wilson. Um questionamento aí, exatamente, né? O Wilson Sabe mandou a sua pergunta para o nosso Facebook e ele diz: a pergunta é sobre o aumento abusivo do valor do Laudemir. No exercício de 2015, ele pagou 7 parcelas de R$ 72,90. E agora, em 2016, vieram 7 parcelas de R$ 171,50. 7 de R$ 72,90. No ano de 2015. Isso, em 2015 foram 7 parcelas de R$ 72,90 e agora em 2016, 7 parcelas de R$ 171,50. 171,50. 72,90 para 171,50 com uma cacetada, hein? Um aumento de 130%. Ele 130%. Aí ele diz que os vizinhos dele também tiveram o mesmo percentual de aumento. E ele acredita que, além do imoral, este aumento também deve ser inconstitucional. E ele pergunta a quem ele deve recorrer. Olha, sabe Deus, viu? O Chapolin Colorado. Sidney Costa, você tem alguma ideia, não? Olha, Boturão, teve uma investida de um senhor, colega nosso, de tradição na política da cidade, foi caçado inclusive, o senhor doutor Nelson Fabiano. Nelson Fabiano. Ele conseguiu uma liminar para suspender o pagamento de um prédio inteiro. Todos os moradores do prédio. Quando chega na justiça, Boturão, até foi bem discutido, tal, no mérito caçaram a liminar. Quer dizer, a justiça também não ajuda a gente a interpretar melhor os fatos. O Laudemir, que quem talvez não saiba ou não paga o Laudemir, então não tem como saber, é uma contribuição fixa para provento dos herdeiros da monarquia portuguesa. Por aí. Tá certo? Um valor substancial desse desconto ainda mantém Petrópolis, Dom Orleans de Bragança batendo foto, fotógrafo. Enfim, e aí fica um resquício de sujeição ao império que já vai para mais de 600 anos, que estamos longe dessa história, hein? Aí quando cai na justiça, por iniciativa do doutor Nelson Fabiano, até que andou um pouco, ficaram 6 meses sem pagar, depois caçaram a liminar. Aí, se você não tem a contribuição da justiça para fazer o melhor julgamento, até de fatos históricos, fica complicado você suportar. Ficaram 6 meses sem pagar, mas depois tiveram que pagar, né? Aquilo que não pagaram. Pois é. Não é? Assim? Tu tem dúvida disso? Eu soube que tem prédios na praia que estão recorrendo à justiça para ver aqueles 33 da Praia Mar, tudo, para fazer um novo cálculo disso, né? Mas também é aquela coisa, né? Até sair, essa é uma questão. E às vezes a pessoa não paga essa taxa de ocupação e um dia a pessoa vem a óbito, os seus herdeiros também não podem passar a escritura, fica tudo preso até não acertar a taxa de ocupação e o Laudemir, que seria a taxa de transmissão, né? Então é bem complicada essa questão também. E desvaloriza muito o imóvel, né? No final das contas, né? Porque você vai pagando juros, tem que pegar de repente, se falta cada uma vez. Fica uma dificuldade você passar a escritura, né? Cada vez que você transferiu de donos e não pagou os 5%, vai acarretando. E a taxa de ocupação anual. Então, às vezes, você deve, e com juros, tudo, fica uma bolada muito grande que desvaloriza o imóvel, com certeza. É verdade. Uma boa colocação, uma boa participação aí da Camila com esse telespectador que havia enviado essa pergunta para a gente. Foi bem oportuna essa colocação do Filete também, deu para a gente discutir um pouco. Olha, outra questão polêmica que envolve as eleições agora é que é a primeira vez, não é? Primeira eleição que vai ocorrer agora, as municipais, em outubro, depois dessa tal janela eleitoral aí que foi aprovada, né? Você acha, Aldo, foi interessante, foi boa essa janela aí, ou foi mais uma aberração para os políticos pularem aí de um partido para o outro, enfim? Boturão, acho que eu volto a dizer, a gente tem que aproveitar os espaços para fazer a discussão correta. A janela é fruto da desorganização da legislação política nacional. A gente precisa fazer uma reforma política. E o que eu defendo, o que eu acho? O melhor modelo é o modelo dos Estados Unidos. Tem que ser bipartidarismo. Tem que acabar com isso, que eu briguei com o Banha no PMDB, eu vou abrir o partido do Aldo. Vou abrir o partido do Aldo porque o Aldo é mais bonito que o Banha. Não pode acontecer essas coisas. Tem que ser o partido,
É uma linha ideológica. Você pode até mudar. O capitalismo está errado, eu vou para a linha republicana. Ok, mas tem que ter uma limitação partidária. Isso só vamos conseguir fazer se elegemos uma Assembleia Constituinte. Estou voltando no tema. Porque os deputados não querem, os deputados querem ter janela, querem mudar conforme a conveniência, conforme fica mais fácil para se eleger. Conforme fica mais fácil para se eleger, dependendo do partido, mais fácil para se eleger que os outros. Por exemplo, a campanha de vereador em Santos, está difícil se eleger no PSDB e no PMDB. Por quê? Porque tem muito candidato com muita votação. Agora, num partido menor, pode ser que as chances sejam melhores. Porque o eleitor não entende que a eleição para vereador é proporcional. O que isso quer dizer? Não adianta ter mais voto. O conjunto de candidatos do partido somam um X votos. E esses X votos vai ocupando cadeiras na Câmara. Nós temos vereadores de 1.000 e poucos votos eleitos e vereador de mais de 2.000 fora. Se você pega os 21 vereadores mais votados na última eleição, nós vamos ver nomes lá. Tem um mínimo de votos, né, para o cidadão fazer para poder se eleger. Sim, 10%, mas no final... Não é tanto, mas pelo menos... Se a gente pegar os 21 mais votados, a gente ia ver vários nomes que não estão na Câmara, como o Fabiano da Farmácia, por exemplo. Foi o 21º mais votado e não entrou. Então o eleitor às vezes acha que tem que ter voto, porque quanto mais voto melhor, mas a disputa é interna no partido. E fica difícil para o eleitor entender isso. Isso precisa mudar. A eleição para vereador tem que ser pessoal. Não tem que ser partidária, é pessoal. Você acha que os 21 primeiros, por exemplo, em Santos, 21 mais votados, a cidade... Sim, e tem que acabar, tem que ter duas linhas partidárias e acabou. Tem que ter 1 milhão de partidos. Os Estados Unidos tem outros partidos? Tem. Mas eles não participam da disputa como os partidos têm maior representatividade. Eu quero formar o partido do Aldo. Então vai lá. Fica lá sem tempo, fica lá sem espaço de TV, sem as benéficas que a legislação eleitoral dá. Aí quero ver ser eleito. Nunca é eleito. Nos Estados Unidos, quem se elege? Os democratas e os republicanos. O Partido Verde, por exemplo, existe nos Estados Unidos. Elege quem? Elege deputado? Não. Só localmente, né? Sim. Só nas cidades. Porque não consegue ter fôlego. Então, acho que a gente precisa ter essa limitação. Então, a janela foi muito bonitinha. Na Câmara de Santos, aí, quantos vereadores mudaram? Alguns mudaram mesmo. Vou lembrar, fazer uma conta fácil. 2 foram para o PSD, 3 foram para o PSDB. Um foi para o Rede. Um foi para o Rede, mas foi para o Rede antes da janela. Antes da janela. E não sei porque que o PT não pediu o mandato dele também. Um foi para o PTB. É curioso, porque está pedindo incubatão, né, o Wagner Moura. Sabe, é a jogada dos interesses, né? E aí, tem que terminar a jogada de interesse, tem que ter partido sólido. Partido sólido é com limitação de número de partidos. E aí, a janela? E reformar a política. Eu concordo com o que o Aldo falou, porque hoje em dia você tem 30 e poucos partidos e se você perguntar para um analista político qual a diferença de um partido para o outro, ninguém sabe, né? E eu gosto de vir nesse programa que aqui a gente faz falou PSDB com o PMDB, né? Mas eu não sabia que já tinha feito essa casadinha, né? A tendência né? Mas hoje o PMDB está independente e o PSDB também está sozinho em Santos, né? Mas o Aldo já fez uma visão futurística aí que os partidos vão se fusionar, né? Até porque o PMDB tem 8 milhões de televisão, interessa, né, Aldo? Não, mas é o acordo que existe. Se não cumprirem o acordo, eu sei. Aí lá na frente é uma outra discussão. Tá certo que os 10 vereadores da bancada do PSDB estão fazendo pressão no prefeito para não cumprir isso. A gente porque sabe os vereadores que vêm do PMDB são fortes, né? Sim, o PMDB vai mandar gente forte lá e com certeza... O vereador do PMDB forte tem um banha e tem vários outros candidatos, como o Rui de Rossi, tem outros candidatos fortes lá que atrapalham os interesses do PSDB. Ou seja, aquela linha de eleger 107 vai eleger 107. Existe o compromisso do Gilmão. Independente de estar coligado ou não, Gilmão? Se... É o Gilmão. Mas o Gilmão Pab 45. Eu gosto da informação do Aldo, porque ele já falou como se fosse uma coisa assinada, né? Não, mas tá não está assinado. Está noivado ou já está namorando? Mas eu sou da época da política que quando a palavra está dada, e a palavra está dada. Eu imagino que vão cumprir. Quer dizer que o pessoal do PSDB está chiando com essa entrada dos vereadores fortes do PMDB, é isso? Você não chiaria, Filete?
Depende, né? Se eu tivesse... É natural, é natural. Você gostou da janela? Hoje em dia, se eu fosse janela? candidato, eu ia tentar um partido de menor expressão, porque com essa lei eleitoral que existe, se eu entrasse num Jubão, a minha chance seria pequena, porque eu não tenho como não estou no poder, eu não tenho aquelas ramificações, não fiquei 4 anos lá fazendo... Aí você vai precisar em muito mais programa do que tu vai, e olha que tu não sai da TV. Não, mas não tem problema. Para ser conhecido. Eu não sou candidato. Porque você só tem 45 dias de campanha. Não, mas eu conhecido até acho que eu só não sou candidato, né? Eu acho que conhecido eu sou, mas agora candidato não, né? Agora, a questão do partido, se você fosse para um partido, se eu tivesse uma ideologia de um partido X, de repente eu não iria para esse partido, né? Apesar de hoje estar tudo misturado as ideologias, por causa da questão do falar, pô, nesse partido eu não vou ter chance nenhuma, eu não vou ter, porque aí só tem vereador de 20 anos, tal. Então é essa questão que eu acho que a pessoa deixa de ir para o partido e tal. Eu concordo com você. Todo mundo faz a conta, por Os isso 21 que criar a janela. Os 21 primeiros, Inibe mudança política, inibe tudo. Tem que limitar partido político. Precisa se fazer uma reforma política nesse país. Eu queria ouvir o nosso deputado constituinte, que ainda não falou aqui da mesa. Precisa fazer uma reforma política. E o deputado, ex-deputado eterno, deputado Gastão Henrique, um abraço a ele, aqui nessa bancada já falou. Não dá para fazer reforma política no Congresso Nacional. E ele que foi deputado constituinte. Tem interesses próprios lá. Constituinte, claro. Sim. Sidney Costa, foi boa janela. Teve, né? O Aldo e o Filete estão me ajudando aqui a fazer a escolha do que é mais importante para falar para o telespectador. Em termos de reforma, pior que já teve. A lei que fez a mini-reforma política atual é a 13.165/2015. Essa lei que fez isso, que está deixando os candidatos desiludidos, diminuir o tempo de campanha, não pode pessoa jurídica mais doar. Essa lei, a mini-reforma... prestação de conta? Só não passou, e tem gente que está pensando que passou, mas no Senado não passou, foi suspensão da reeleição para prefeito, governador e presidente. Não passou. Passou na Câmara, não passou no Senado, portanto, reeleição está admitida. A lei, a reforma teve uma mini-reforma aí. Agora, o problema que levantou tanto o Aldo como reforma nos Estados Unidos, pô. Os Estados Unidos é o país que menos faz uma eleição democrática. Não se vota em candidato nos Estados Unidos, se vota em delegado. Lá o voto é facultativo, mas tem quantum despótico. Por exemplo, Califórnia, cada voto vale 6. Vai um na urna, vale 6. Depois os delegados que forem votados por essa maneira é que escolhem os seus representantes. Gente, não sai nunca de lá dos Estados Unidos os republicanos e os democratas. É o país que mais tem partido. Tem 140 partidos, gente. Mas não tem representatividade. Não consegue. Os delegados são ou democrata ou republicano. Desculpa, ninguém votou no Obama, gente. Por 3 anos de prévia. Se a Califórnia, os delegados do Obama. Se a Califórnia tem mais peso, me ajuda, eu vou te ajudar. Se a Califórnia tem mais peso, é porque tem mais população. Não, porque lá, perto do gelo, no Alasca, é um por um. A política canhestra, rapaz, dá até medo de falar disso daí. Eu tenho medo de falar disso aí. Porque que jamais venha isso para o Brasil. Agora, o que você diz, voto por voto contabilizado, e quem for o que mais teve entrar, isso é legítimo. Sim. Isso tem que um dia vir a funcionar. Eu sou mais eleito e fico fora. Sim. Mas não os Estados Unidos. Tira os Estados Unidos desse programa não. Eu vou dar um exemplo. Favor. Eu estou defendendo esse tipo de votação na reforma do Estatuto do Santos Futebol Clube. Quer ser conselheiro do Santos, tem que ser candidato próprio, acabar com chapa. Chapa só entre os amiguinhos do rei. Partido. O Gastone defendeu a vida inteira. O Covas defendeu a vida inteira. Cada um votaria em 3 partidos. Então, tudo bem, partido é só a legenda para o cara se eleger. Partido é ideologia. Mas, Waldo, aí cada... Mas se defende isso no município só. Não, defendem tudo. Waldo, então Câmara Estadual, a Assembleia Legislativa, Câmara, Senado, tudo? Sim. Isso é o distrital. Não, o Senado já é. O Senado Ele está oferecendo o distrital por aí. O mais votado entra. Então, no Santos, por exemplo, eu tenho cerca de 80 pessoas amigos meus que são sócios. Eu faria minha campanha para mim, eu quero ser conselheiro, e aí cada um votaria em 3 conselheiros, é isso? Eu ia lá votar. Eu acho que 5 conselheiros. Levar para o Santos, 5 conselheiros. Vai, Marcelinho Teixeira, Filete, elege 5. E os mais votados entram. Os 150, o número entram. Pode pedir aqui, Boturão. É representatividade. Vamos para o intervalo e a gente retoma o painel regional daqui a pouquinho. Até já.
Muito bem, estamos de volta, terceiro bloco desta edição do Painel Regional, programa gravado, você sabe, aqui com o Aldo Neto, com o Sidney, o Filete e a Camila acompanhando toda a nossa equipe de produção neste feriado. Filete está pedindo espaço aqui, a palavra aí para a gente continuar essa discussão importante envolvendo política, eleições, enfim, né? Este ano de 16 que vamos eleger ou reeleger prefeitos e vereadores pelo Brasil inteiro. Filete. Além de agradecer a produção, que eu já agradeci, em vez de água mineral, no próximo programa que vier o Sidney, suco de maracujá, né? Poxa, eu quero pedir suco de maracujá pro Sidney, entendeu? Porque o Sidney eu fui revestido de uma ira santa, porque se fala tanto dos Estados Unidos, da democracia. A justiça americana é uma vergonha. Muito difícil funcionar a contento, principalmente quando tem um negro envolvido em alguma batida policial. Por favor, eu tenho uma resistência ao que dizem que é um país democrático. Né? Eu acho muito suspeito chamar os Estados Unidos de um país democrático. Muito. Desculpa ao telespectador, primeiramente, e a vocês aqui também, acho que o Boturão nunca me viu. Aqui no nessa época, o professor Jaquiles vai cortar meu ponto de vista. Cada estado, cada mas país. aqui no Brasil, o negro na rua, também, não é na corte, na rua sofre. Também. Qual é a diferença? Mais claro. Eles são os paladinos da justiça. Não, mas eu discordo. Eu acho que nos Estados Unidos a coisa é mais aberta, mais clara. Tem tribunal que chama a pessoa rápido. Não tem justiça, não tem democracia, assim como qualquer lugar do mundo, o ser humano é falho. Não, mas aí que tá, as coisas migram para um lado do republicano e migram para o outro lado do democratas, e os dois decidem quem vão ser o presidente da república, quem vão ser os governadores e essa coisa toda. Isso é fato. Agora, a eleição dos delegados é um processo eleitoral, né, um sistema eleitoral que funciona bem lá. Aqui não funciona nada bem, porque a gente está sempre com problema de verba. Não, de dinheiro que não tem, como você disse no começo, no imposto para todo lado. Quando precisa de saúde não tem, para educação não tem. Agora para as eleições também, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral diz que também não tem. E a corrupção comendo solta, né? Agora mais um ministro aí foi envolvido na última segunda-feira, porque estaria fazendo um conluio contra a sequência da Operação Lava Jato, que virou um símbolo, né, para o país. Enfim, não sei. É uma coisa complicada e difícil da gente imaginar o que pode vir por aí. Agora, eleições municipais vão vir por aí, a gente, em tese, tem uma série de discussões a fazer, zeladoria, o outro diz que a saúde é ruim, a educação não vai, e problema de recapeamento de rua, pavimentação das ruas, essa situação toda que a gente está colocada, e vendo as prefeituras aí praticamente todas quebradas na nossa região metropolitana. Santos é uma pequena exceção, com as dificuldades financeiras, inclusive anunciadas recentemente aí pela Secretaria de Finanças, Secretaria de Gestão, né, as contenções de despesas que vão acontecer daqui para frente na cidade. E Praia Grande também vive aí uma situação um pouco mais amena, né? E o resto, Aldo, a coisa está brava, hein? Você me permite vou dar uma explicação para o nosso telespectador? Eu fiquei muito triste ao ver essa notícia da contenção de despesas da Prefeitura de Santos, ao ver que a maior parte da verba cortada na Secretaria de Comunicação e Resultados, como se não fosse importante a comunicação. O nosso telespectador não sabe, mas hoje, infelizmente, o poder público geral, não só o de Santos, é o maior financiador da mídia nacional. Se a gente tem pluralidade de veículos, é porque o poder público está financiando. E esse corte vai reduzir, não pensem vocês que vai diminuir dos grandes veículos, vai diminuir do jornalzinho pequeno que você gosta de ler no final de semana, do programa de TV que você gosta de assistir que vai ter que sair do ar. É esse tipo de gasto. O nosso secretário de Comunicação e Resultados vai ter que sambar lá para conseguir diminuir 20% do gasto dele. E acho que é um dinheiro que tem um serviço público, não é propaganda apenas do governo. Até porque o governo não faz propaganda de como o prefeito é bonito, faz propaganda de serviços públicos necessários para a população. Não estou pedindo para rever, porque eu entendo a questão que não tem dinheiro mesmo, a população não está conseguindo nem pagar seus impostos, é uma verdade. Quanto mais você trabalha, mais impostos você tem para pagar. A gente precisa também fazer uma reforma tributária no país, mas eu lamento que se veja apenas o investimento de comunicação como algo supérfluo e não outras coisas que tem na máquina pública
e que prestam um serviço muito menor à população. Não, é verdade, as pessoas confundem um pouco, né, e acham que a comunicação é essa coisa secundária, enfim, claro que não é, evidentemente que não é, mas temos certeza aí que a prefeitura, o secretário, enfim, vão conseguir lidar bem com essa nova situação que está colocada aí. Mas, Filete, coloquei para você essa dificuldade que as prefeituras estão, né? Situação, cada vez que a gente vê o noticiário, fica mais assustado ainda, né? Um abraço para o Rivaldo, ele vai ter que assobiar e chupar a cana, mas é assim mesmo, né? Tem que enxugar, né? Eu acredito que, veja bem, existe uma crise, tem que diminuir os gastos públicos mesmo, né? Ou seja, como eu falei, uma prefeitura paga 50% para funcionalismo público, 45% para custeio, né? E 5% para investimento. E esses investimentos, quando às vezes são investimentos que empresas que somem, etc., ainda fica menor ainda. Então, infelizmente, vai ter que isso cortar. varia um pouco com o sobe e desce da arrecadação, né? Isso, mas assim, eu estou A falando arrecadação grosso modo, cai, né? o percentual fixo aumenta. Agora, eu fico preocupado, porque, por exemplo, vamos pegar a área de saúde, né? O sistema de saúde de São Vicente está caótico, né? Então, a zona continental de São Vicente vai todo para o hospital de Cubatão, onde a prefeita Márcia Rosa já reclamou, conseguiu aí no apagar das luzes, né, com a habilidade política que ela teve do mesmo partido, os 3 milhões para o custeio do hospital por algum período, né? Mas Cubatão atende, além da população de Cubatão, ao pessoal das estradas que se acidenta na região e também o pessoal da área continental de São Vicente. Santos, se você for na UPA Central, né, e nada contra nossos co-irmãos, porque eu adoro São Vicente, adoro Cubatão, Guarujá, mas se você for na UPA Central, 60% a 70% das pessoas vai ver pelas placas. Não precisa fazer enquete, é só ver as placas que estão para lá. Não são de Santos. Logicamente que é radical você fazer igual o prefeito Chibarueri, que ele cadastrou todo mundo da cidade, né? Você aperta com a digital, aparece seu nome lá, o médico vai te atender, e tal, e só atende de outra cidade da região se for emergência. É uma atitude radical, né? E a gente não pode deixar, é uma região metropolitana, né? Então é uma coisa que é complicada. Se você for ver nos colégios do município da Ponta da Praia, 70% a 80% são de crianças, adolescentes do Guarujá, que atravessam porque o estúdio de Santos, eles acreditam que seja de melhor qualidade e eles atravessam. Então eu fico preocupado por quê? Se a saúde está ruim em São Vicente, nessas regiões, e a de Santos está melhor, e muitas pessoas de Santos também pagavam o plano de saúde e não pagam, vai haver um excesso de fluxo no sistema de saúde. Por melhor que seja, você pode pôr a Gineogênio lá, fazer tal, não vai ficar bom nunca, e as pessoas reclamam. Mas como é que o sistema pode ficar bom com esse afluxo de pessoas? Aí você pega uma escola municipal, onde a maioria vem de outra cidade, e nada contra, muito pelo contrário, até a favor das crianças do Guarujá, porque o estudo a gente não pode, se a pessoa ficou 3 anos com o estudo ruim, como é que você vai do Boturão? Qual é a perda dessa criança? Ela vai prestar um concurso para um colégio estadual, para coisa, ela não vai entrar. Então é uma coisa triste. Então, realmente, as prefeituras um pouco mais equilibradas, como Santos, Praia Grande, vão sofrer também com essa demanda de pessoal de outras regiões. Então, é uma equação dura de você lidar, né? Não, é muito difícil, muito complicado mesmo. Agora, essa coisa do atendimento universal, evidentemente que ele tem que ser respeitado. Agora, não é porque o atendimento é universal que as cidades vizinhas, não estou falando só da nossa região metropolitana, mas de outras, né? Vão deixar de investir em saúde e se utilizar apenas o sistema da cidade mais importante. Esse aperto aí anunciado pelo secretário Álvaro e pelo secretário Fábio Ferraz não vai atingir saúde e educação. Não, eu entendo, mas assim, eu entendo que o aperto em outras cidades e tal. E a questão também, tem prefeituras, não talvez na região metropolitana, mas no litoral sul tal, que elas fazem festa, churrasco, quando compram ambulâncias, né? Mas ambulância para levar para onde, né? Para levar para os maiores centros da região, ou seja, Santos é uma delas. Então eu fico preocupado, eu sei que o Aldo foi com muita grandeza, ele falou que a saúde e a educação não vão ser afetadas, mas se nos outros municípios ela já está afetada, vai acumular para Santos. Hoje é muito simples você matricular uma criança, vamos por uma pessoa dar o seu endereço lá, matricula a criança num colégio municipal, não sendo da cidade. E a gente tem que respeitar, uma criança merece tudo, né? Só que é um problema para a cidade que está bancando isso, né? Então é uma equação bem complexa de resolver. É verdade. Sidney Costa, municípios quebrados aí, dificuldade terrível, mas uma série de candidatos se apresentando aí, não digo nem em Santos, né? Mas nos municípios aí de Guarujá, São Vicente, Cubatão, um tem 8 candidatos, outro tem 10, outro tem 15, enfim, né? Olha, esse desafio que você me propõe é outro que deveria me deixar com uma ira santa, mas eu não posso mais repetir isso nunca mais.
maldição do painel regional. Então eu vou fazer o seguinte, olha, Boturão, sinceramente, eu gostaria de ver um segundo turno em Santos. Não por nada de estar contra a administração do Paulo Alexandre, não tem nada em particular contra a administração dele, talvez até muito pelo contrário, porque hoje não estou frequentando profissionalmente Santos, eu estou lá em São Vicente, é disso que eu vou falar já já, mas é porque já era uma tradição da cidade bater uma sabatina em segundo turno para ver se era aquele mesmo que a cidade inteira queria. E da reeleição do Papa para até hoje, praticamente vamos para quase 12 anos se ele se reeleger, não está tendo essa sabatina por uma segunda vez, um olhar do eleitor por uma segunda vez para ver se confirma ou se vai trocar. Eu gostaria de ver reeleição em Santos. É só o que eu tenho a dizer para Santos. Agora, para São Vicente, Boturão, tem uma circunstância deletéria lá. Nossa. É aquela circunstância finalista, sensacionalista, dramática, que vai exigir um salvador da pátria. E toda vez que chega-se nessa circunstância, qualquer um que vinha é melhor do que já estava. Isso daí é horrível para uma cidade que pretende ter, de vez, o reconhecimento da luta dos seus munícipes em top aqui nas 9 cidades. Quer dizer, lá está uma situação muito triste. Situação esta que não combina com a luta dos seus munícipes. Por exemplo, eu ando em Santos e ando em São Vicente. O painel regional é grandemente assistido lá. Eu sou parado de esquina em esquina. Em Santos também, não com essa frequência, mas vai lá um abraço para o doutor Haroldo Fábio Genaro, que hoje é o superintendente da Caixa, também a família da Maria Zélia, o seu Expedito, o Antônio Lima, que, nossa, quando eu paro com ele eu aprendo mais. Obrigado, viu, para as tuas lições, viu, Antônio? Sempre mandando um abraço para você, viu, Antônio? Que ele tem você como hoje o maior ícone do jornalismo na região. Ele falou para mim, ninguém faz o trabalho que o Boturão faz. Assim, meu amigo. Eu falei, você não conhece o Heraldo, hein, rapaz? Diga. Se me permite uma parte, eu acho que São Vicente é uma cidade fácil de administrar, falta gestão. Perdeu 10 minutos de idade, é fácil de administrar, porque é uma cidade que, como o povo tá com a autoestima muito baixa, quem pegar a cidade e se trabalhar, 500 comissionados, desculpa, eu não conheço nenhum, de repente eu conheço os 500. 500 comissionados para a cidade de São Vicente não dá. Não dá, então lógico, aí fala que 57% não então lá sem receber, né? 3, 4, mas já perdi a conta. Mas durante 3 anos receberam. A gestão, embora o dinheiro seja empenhado, como explicou aqui o Pedro governo. Existiam verbas do governo federal, estadual, que tem que ter planejamento, tem que mandar projeto. Se não manda, a verba não vem. Quanto de São Vicente perdeu de verbas que estavam lá alocadas para essa questão e não tinha planejamento? Então, sem planejamento, logicamente que a cidade vai para o buraco. Mas se você pegar um bom gestor, se você fizer um pouquinho em São Vicente, o povo já vai achar que você fez muito, né? Filete, me desculpe. O que está diferente de São Vicente desde que o Márcio França pegou? O Márcio França transformou São Vicente. Então falta gestão. Então você concorda comigo, falta gestão. O que falta é tomar as decisões corretas. Falta gestão, falta planejamento. É o que eu falei. Eu não acho uma cidade difícil de você trabalhar. Tem os seus problemas, lógico. Mas para você tocar a cidade, não deixar a cidade ficar no caos, eu entendo que um bom gestor consegue. Entendeu? E inclusive aquele centro da cidade de São Vicente, no governo do Márcio, foi completamente remodelado e se transformou, talvez, aí é verdade, no maior centro de compras da região metropolitana, não sei, dividindo com Vicente de Carvalho, talvez, ali uma disputa muito árida. E tanto falaram que o shopping ia quebrar os comerciantes pequenos, mentira, não é? O shopping aqueceu ainda mais. E como é que ele fez isso? Aqueceu ainda mais o comércio. Ele só mudou o trânsito da cidade e conseguiu segurar o pessoal ali. Mudou o trânsito da cidade, ele baixou a alíquota de ISS durante um período, enfim, atraiu mais comerciantes para lá, enfim. Mas é uma mudança inovou. Claro que não mudou a cidade, porque ninguém muda nada, é impossível, né? Mas, na sequência de governo, a coisa acabou não andando tão bem, já na mão do prefeito Tércio, e agora, infelizmente, o Sidney é testemunha, a coisa parece que desanda completamente. E dos candidatos à Prefeitura de São Vicente, não deve constar o nome do prefeito na urna nas eleições de outubro. Vamos fechando aqui o painel regional, agradecendo o nosso Aldo Neto, obrigado por estar conosco, obrigado Sidney, Filete, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E a Camila está sempre com a gente, né, de segunda a sexta, o programa ao vivo, às 1h30 da tarde, ainda estamos às 1h30 da tarde, né, como sempre, e a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.